Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre alcance dinâmico. Você já foi dar aquela curiada nos preços de câmera e tem algumas muito absurdas que você olhou na especificação e viu uma partezinha escrito Dynamic Range se o site for em inglês, ou então alcance dinâmico se for em português? Geralmente nas câmeras que a gente fica chocada com o preço, esses números são bem elevados ali no alcance dinâmico, mais ou menos uns 16 stops. Mas por que isso influencia tanto no preço de uma câmera? Nos vídeos sobre histograma e waveform, a gente falou um pouco sobre como nossa visão se adapta melhor para as diferentes zonas de luminosidade do que as câmeras. Na fotografia, a gente costuma medir essa diferença em zonas de luminosidade em pontos de diafragma, também conhecidos como f-stops. Nas lentes de fotografia analógica, ou então nas lentes de cinema, geralmente perto do anel de foco tem um outro anel com alguns números. Esses números vão marcar justamente essas diferenças de pontos de diafragma. Então, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 e assim por diante, entre cada um desses números, a gente tem uma diferença de um ponto de diafragma. O que na prática quer dizer que o sensor vai receber 2 vezes mais luz a cada ponto que você abre, passando, por exemplo, de 5.6 para 4, ou 2 vezes menos luz a cada ponto que você fecha, passando de 5.6 para 8, por exemplo. No caso desse plano aqui, a gente tem uma situação com várias zonas de luz. O que a câmera vai conseguir enxergar, preservando informação entre o ponto mais escuro da cena e o ponto mais luminoso da cena, é o que a gente chama de alcance dinâmico, que também é medido em pontos de diafragma. O que acontece é que a nossa visão consegue ver mais zonas de luminosidade até do que as boas câmeras. A gente consegue ver o equivalente a mais de 20 pontos de diafragma entre o ponto mais escuro do que está no nosso campo de visão e o ponto mais claro do que está no nosso campo de visão. As boas câmeras, excelentes câmeras, tem mais ou menos uns 16 pontos de alcance dinâmico. E isso implica em a gente ter que tomar decisões quando a gente está expondo para uma cena com várias zonas de luminosidade. A gente vai expor para as altas luzes, preservando informação nelas, mas perdendo informação nas baixas luzes, ou a gente vai expor preservando informação nas baixas luzes e deixando as altas estourarem. Tem uma entrevista em que o Gordon Willis, que foi o diretor de fotografia do Poderoso Chefão, fala que todo estudante de fotografia deveria fazer um teste simples para começar a entender como sua película, ou no nosso caso o sensor da câmera digital, está respondendo às diferenças de exposição numa cena. Quando ela começa a perder detalhe nas baixas e quando ela começa a perder informação também nas altas. O teste é basicamente você filmar alguém na exposição padrão, aquela que o fotômetro está te sugerindo, e depois ir abrindo o diafragma de ponto em ponto e ir fechando o diafragma de ponto em ponto. A Sony está no perfil de imagem 7, que me dá uma imagem com mais informações nas altas e nas baixas do que se esse perfil tivesse desligado. Isso é uma informação importante. Vamos agora dar uma olhada no waveform dessas imagens. Se você não viu o vídeo sobre o waveform, eu sugiro que você volte lá e dê uma olhadinha para ter mais referência nessa parte desse vídeo aqui. A gente tem a imagem da 5D à esquerda e a imagem da 6500 na direita. E dá para ver que a resposta das duas câmeras é bem diferente. Observando aqui os dois gráficos, a 5D tem uma resposta de muito mais contraste. Aqui com a exposição padrão, os pretos estão batendo no zero e o tom de pele, principalmente os vermelhos, já estão nas médias. Na 6500 a gente vê que os pretos não estão tão para baixo, preservando mais informação nas baixas luzes. É uma imagem menos contrastada do que a 5D. Aqui, com um ponto de superexposição, o contraste da 5D fica ainda mais evidente. A gente tem os pretos lá no zero e o tom de pele, principalmente os vermelhos, indo já para as altas luzes. A 6500, no perfil de imagem 7,
está um pouco mais contrastada do que na exposição padrão, mas ainda assim ela não vai levando os vermelhos para o estouro. Aqui com 2 pontos de superexposição, a gente vê que a 5D já está levando os vermelhos lá para o alto, para o estouro. Você vê que é uma imagem com muito contraste. Já a 6500, ela segue dando uma resposta de uma imagem mais lavada, que é uma imagem que não tem tanto contraste. Ela nesse perfil está segurando muito mais a onda quando a gente está abrindo o diafragma e propondo uma superexposição. Você vê que os vermelhos ainda não estão estourando. Fechando um ponto de diafragma, então subexpondo a imagem, os pretos da 5D, eles estão quase todos o que a gente chama de enterrado, todos batendo no zero ali, enquanto que com a 6500 a gente segue com essa imagem mais lavada, o que dá mais margem pra gente na hora da colorização. Se a gente quiser descer os pretos, mas ainda manter informação nas sombras, a gente tem mais controle disso com a imagem que a 6500 está entregando pra gente. Com 2 pontos de subexposição, a gente quase não vê o rosto na 5D. Ela tá indo bem para as baixas luzes e com os pretos também todos batendo no zero. A 6500, ela já tá entregando uma subexposição com bem mais detalhe. Então essa câmera com esse perfil de imagem, ela consegue segurar mais a onda tanto na superexposição quanto na subexposição, dando mais manejo pra gente na hora da colorização e na hora que a gente não quer respeitar a fotometria padrão, superexpondo ou subexpondo algumas zonas da imagem. E assim a gente vai entendendo como a câmera que a gente vai usar responde a superexposição, subexposição e pode usar isso criativamente.